É com muita alegria que nós iniciamos mais uma reunião nessa tarde, agradecendo a participação de todas vocês aí. Espero que vocês tenham tido uma boa semana e hoje vamos fazer uma boa programação, se Deus quiser, né? Amém. Vamos começar a fazer Amém. uma oração. Amém. Aí depois a gente já começa para a nossa programação propriamente dita, que hoje nós temos bastante gente que vai falar, né? Hoje o nosso tema deixa eu ver aqui, mulher da Bíblia, né? O que podemos aprender com elas. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa tarde que estamos reunidas aqui em teu nome, podemos aprender mais da tua palavra. Obrigado pela semana que tivemos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós aqui, Senhor. Abençoa cada lar, cada irmã, cada família aqui representada, Pai. Fica conosco nessa tarde, que seja uma tarde agradável, onde possamos aprender mais da tua palavra, possamos aprender daquelas mulheres que foram história no passado e que continuam sendo para nós exemplos de mulheres de Deus. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu passo a palavra agora Amém. à Edna, e ela vai dar boas-vindas a todas nós. Oi, gente. Oi. Quero dar as boas-vindas a todas. Estou muito feliz. Passou rapidinho, né? De quinta-feira para cá. Tanto é que nem deu tempo de fazer o que eu tinha que fazer, né, Aliceia? Mas estamos aqui, graças a Deus, inteiraças, né? Mulheres de Deus, trabalhando para Ele. E eu quero dar as boas-vindas a todas que estão aqui. Eu não sei se temos visitante. Eu tenho uma visitante que eu convidei, Keila está aí, Cristiane Ribeiro, Eunice, tem uma aqui que não dá para identificar. Apareçam para eu saber quem é. Vânia está aí. Ah, agora eu vi aqui. A Léa é uma convidada muito especial. Léa, eu vou apresentá-la para as nossas irmãs da MCM. A Léa é coordenadora estadual da MCM do Campo Fluminense do Rio de Janeiro. Ela é membro da PIB de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E ela está naquele grupão que somos cooperadoras, né, da equipe. Nós fazemos parte da equipe da União Feminina Missionária Batista Brasileira. E eu estou na equipe com ela. E nós temos participado agora, temos nos conhecido, temos conhecido várias irmãs. Para nós é um grande prazer, né? E nós estamos assim sendo conhecidas por várias irmãs, temos e o amor de Deus tem se espalhado assim por nós, porque nós somos o corpo de Cristo, nós estamos longe, mas estamos aqui juntinhas agora. Podemos ver o rostinho de cada uma, e eu fico grata a Deus por essa possibilidade dele nos trazer até aqui para falar com vocês. Tem uma irmã ali também, iPhone de Selmi. Selmi, abre o seu microfone e me fale. Selmi? Abre o microfone. Enquanto isso, Léa, você pode falar alguma coisa para nós. Oi. Fala, Selmi, você é de onde? Eu sou de Macaé, da primeira igreja de Macaé. Olha só. Que honra, que prazer, né? De Macaé. Temos pessoas de longe, linda. Obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Léa, fique conosco. Léa, você quer falar alguma coisa agora? Tá bom, obrigada. Boa tarde, queridas. Que prazer estar falando com vocês. Eu estou muito grata a Deus porque esse tempo veio nos aproximar. Como eu sou grata a Deus dessa integração entre nós, MCMs do Brasil. Gostaria de deixar um abraço muito fraternal para
cada MCM que está participando dessa live e dizer que a União Feminina Batista Fluminense, Campo Fluminense, Convenção Batista Fluminense, a maior convenção da América Latina, está assim, juntinho com vocês, MCM, nesse trabalho tão maravilhoso que todas nós estamos realizando, independente desse tempo tão difícil. E eu convidei a Selmi, que é de Macaé, tem a Áurea, que é de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro, tem uma turma boa aí do Campo Fluminense, Edna, participando dessa live. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom! Joyce, a minha diretora executiva, mandou um abraço para cada uma de vocês. Irmã Dulcineia, nossa presidente, mandou muitos beijinhos para vocês. Que Deus nos abençoe. Maravilhoso. Beijos. Amém. Amém. Obrigada. Quero ver o rostinho das mulheres que você falou aí. Eu quero que apareça e fale Faz um oi showzinho. para nós, pelo menos. Chama elas aí para mim. Boa tarde. Oi, Boa tarde. Áurea, Áurea da Nilopolitana. seja bem-vinda, Áurea. É um prazer. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe vocês poderosamente, grandemente, nessa Amém, amém. da MC. Tá bom? Deus nos abençoe. Marlúcia, Oi, gente, boa tarde. boa tarde, Marlúcia. Oi, É Bruna. É a Bruna. Oi, Bruna. Tudo. Bruna. E eu aqui, tudo bem? Daqui a pouco a gente vai sair. A gente vai ter que sair, mas de carro a gente vai ouvir vocês, tá? Tá Joia. bom. Tá bom. Beijo. Beijo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Ana da Pagense. Betel, Rapaz, Alguém tá com o microfone aberto, eu não ouço a Marlúcia. Fala, Marlúcia, agora. Eu sou da PIB de Japuíba, da Betel. Beijo, Leia. Beijo para todas as irmãs. Muito feliz por estar aqui com vocês. Gente, que honra. Obrigada, obrigada. Sinta-se à vontade junto conosco. Sila Arcos. Sila Arcos, eu sou irmã da Cláudia. Seja bem-vinda, Sila. Oi, Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Mais alguém? Eu. Fátima Regina, promotora regional do Campo Fluminense, da região Bahia de Guanabara. Olha só. Quanta honra, né? Quanta honra. Deus está proporcionando para nós essa união tão maravilhosa. Eu sou grata a Deus porque Ele tem nos abençoado, tem trazido mulheres, a gente tem conhecido e muitas experiências nós teremos, né? Vamos trocar experiências, coisas boas virão para nós. Olha que tempo maravilhoso. Nada é por acaso, não é? Tudo tem um propósito do Senhor. Esse tempo de ruína, esse tempo de pandemia, esse tempo de confinamento, né, de isolamento, é um tempo que tem sido abençoador para mim, porque eu tenho conhecido várias pessoas, tenho sido abençoada pela palavra de Deus e nós temos tido cultos assim, um atrás do outro. Dia que não dá para acompanhar as lives. Glória a Deus por isso. Vocês são todas bem-vindas. Se eu deixei de falar alguém, Esther Souza. Estou vendo Esther aí, que eu não apresentei. Esther, tá me ouvindo? Fala, Edinalva. Se identifica, Edinalva. Oi, sou da Quinta de Nilópolis. Nilópolis. Bem-vinda. Quinta de Nilópolis. Bem-vinda. Temos aqui também a Edileuza, que é membro da nossa igreja, mas ela é de Itaguaí, né, Edileuza? Está sempre conosco. Seja bem-vinda também. Boa tarde a todas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir Edna. Edna. Oi, pode falar. Temos também a Zélia, também, que é aqui de Itaguaí, que está conosco também. Bem-vinda, Zélia. Deus te abençoe.
Seja bem-vinda em nosso meio. Boa tarde, meninas. Tá me ouvindo? Boa tarde, Sara. Eu vejo aqui também Fátima Regina, muito simpática, sempre sorrindo. Fátima. Do Campo Fluminense, promotora regional da região Baía de Guanabara. Do Campo Fluminense, que bom. A primeira igreja. Sejam bem-vindas, estamos muito felizes com a presença de vocês. Bom, se eu deixei de apresentar alguém, no final a gente apresenta, tá? Para começar a nossa programação. Eu passo a palavra agora para a Lucy, mas eu peço que todas agora desliguem o áudio, que é para não dar aquela interferência, tá bom? Vamos começar então, Lucy. Irmãs, muito obrigada pela presença. É uma honra recebê-las aqui em nosso meio. Muito feliz na presença de todas vocês, viu? Sejam bem-vindas entre nós. Está pedindo para desligar Para continuar com a nossa reunião, eu vou convidar a Cláudia Arcos para fazer um solo para nós nessa tarde. Cláudia. Olá, boa tarde a todas. Eu já estava dando boa tarde antes e eu vou fazer um solo em cima de um playback que eu mesma que na verdade estou tocando porque eu achei mais fácil essa forma, que assim eu posso ficar olhando para as irmãs. Esse louvor chama A Quem Iremos Nós, baseado em João 6, 48, 68 e 69, e a música é do Sidney Chiabai. Eu também quero dizer que estou muito feliz com a presença da minha irmã aqui, a Sila, ela chama Cecília, o apelido é Sila, e é a primeira vez que ela participa de uma reunião nossa, porque ela também mora em Belo Horizonte. E eu convidei e ela pôde estar conosco, eu estou realmente muito feliz com a presença dela. Então vamos lá, vou ligar aqui o playback. Senhor, a quem iremos nós, pois sabes bem palavras divinas e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Cristo. Filho de Deus, tu és pão que desceu do céu, pão que dá vida e luz, vida abundante. Vida feliz, oh Cristo, o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és pão que desceu do céu, pão que dá vida e luz,
Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Filho de Deus, o Filho de Deus. Amém. Amém, irmã. Amém. Espero que tenha dado para ouvir. Não sei como chegou aí, espero que tenha dado. Deu para ouvir, sim. Muito bom. Muito inspirativa essa sua canção, sua música. Eu gostaria de pedir para aquelas irmãs que ainda estão com o seu microfone aberto, por favor, para fechar, que ainda está soando ecos. Por favor. Bom, irmãs. Tem algum microfone que está dando interferência aí, mas vamos tentar fazer aqui. Bom, o nosso programa hoje é sobre mulheres da Bíblia. O que podemos aprender com ela? Eu vou falar sobre Ana. Então, encontramos a história de Ana nos 2 primeiros capítulos de 1 Samuel, no Velho Testamento. O nome Ana, ele vem do hebraico. O significado é graça, benevolência ou favor. Ana era uma das 2 esposas de Eucana. Ana vivia com seu marido, Eucana, na região de Ramataim Zofim, região montanhosa de Efraim. Ana era estéril, não podia ter filho. Por isso, Eucana teve outra mulher que se chamava Penina, a qual deu 2 filhos a ele. Naquele tempo era comum o homem ter mais que uma esposa. Eu fiz uma pesquisa aqui no código de Hammurabi, um dos antigos reis lá do Oriente Médio. Ele fez as leis lá e dizia assim, que se a primeira mulher que a primeira mulher, né, a amada no caso de Eucana, que fosse estéril, o homem podia casar-se com uma segunda mulher. A permissão era dada somente em caso de esterilidade, né? O mesmo dispositivo depois passou a ser lei, passou para a lei judaica, que vemos em Deuteronômio 21, 15 a 17. Bom, continuando aqui. Ana era estéril, não podia ter filhos. Então, deixava Ana muito angustiada com isso. E por ela ser uma mulher estéril e não poder ter filhos, Penina a provocava muito. Penina começava a aborrecê-la com essa, vamos dizer assim, fragilidade que ela tinha, né? E também porque Eucana se dedicava mais a Ana, né? Ele gostava muito mais de Ana do que de Penina. Então, Ana, para poder se vingar, vamos dizer assim, né? Se vingar de Ana, ela começava a aborrecê-la, dizendo que o Senhor a deixou estéril. Então, apesar de Ana ser uma mulher estéril e não poder ter filho, era a esposa mais amada por Eucana. A questão da esterilidade combinada com a provocação por parte de Penina faziam com que Ana ficasse profundamente angustiada. Por isso ela chorava e também se alimentava. Podemos ver isso no capítulo 1, verso 8. Em uma das jornadas a Siló, quando iam ao tabernáculo, Ana, com amargura em sua alma, orou ao Senhor e chorou muito. Em sua oração, Ana pedia por um filho e fez um voto ao Senhor.
Ana prometeu entregar seu filho ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sua cabeça não passaria na vale. Enquanto Ana estava orando, Toca o dedinho, toca o dedinho. Enquanto Ana estava orando, o sacerdote Eli, que estava ali próximo, notou que Ana não mexia com os lábios, né? Ela não pronunciava som. E ele achava que ela poderia estar embriagada, né? Mas Ana respondeu a ele posteriormente que ela não estava embriagada. Ela estava amargurada, porque ela não conseguia ter filhos. Então, ela estava diante de Deus, derramando sua alma, colocando a sua angústia, né, diante de Deus, para que Deus ouvisse a sua oração e lhe desse um filho. Então, depois que ela orou, que ela conversou com o sacerdote Eli, ele disse a ela para que ela fosse em paz e que Deus iria conceder, né, segundo a vontade dele, aquilo que ela tanto desejava. Depois de algum tempo, Deus se lembrou de Ana e ela concebeu um filho que se chamou Samuel. Adriana. Está rindo de quê? Como ela fez um voto a Deus, depois que Samuel nascesse, né, ela disse que ela iria entregá-lo aos cuidados de que ele fosse criado no tabernáculo para ser Deus. Aí Samuel foi entregue ao tabernáculo, aos cuidados do sacerdote, cumprindo assim com os votos de Deus. Conseguiu? Samuel crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Samuel se tornou um profeta bem conhecido em Israel. Deixa eu tocar no azul, ó. Eu vou desligar aqui, ó. Desliguei. Vou abrir no... Tem umas interferências. Para você, quer ver? Vou abrir, ó. Abriu. É só tocar o dedinho, toca o dedinho. Não tem assim, entrar na reunião Zoom. Então, não tem uma tarja azul escrito embaixo dele. Me desculpem. Um pouco perdido aqui. Aqui também, olha, eu pesquisando, naquele tempo, as mulheres amamentavam seus filhos até os 3 anos de idade, né? Então, posteriormente a esse período, ela levaria Samuel até o tabernáculo, onde ele lá ficaria para crescer ali, ter o conhecimento e ter os ensinamentos necessários, né? Então, só que Ana, provavelmente, ela deixou passar um pouco mais dos 3 anos antes de entregar Samuel. Como eu fiz uma pesquisa aqui, do livro de Macabeus, que não se encontra na Bíblia, ele relata que as mães hebreias costumavam desmamar seus filhos aos 3 anos de idade. E como Samuel ficaria para sempre na presença do Senhor, provavelmente ela prorrogou desmamar a criança para uma idade mais avançada de 4 a 6 anos. O que eu aprendi aqui com Ana é que ela era uma mulher de fé, uma mulher de oração, que ela se colocava diante de Deus, né? Toda aquela angústia, aquilo que ela estava vivenciando, ela colocou diante de Deus, ela se colocou diante de Deus e ali ela falou o que iria no coração dela, né? E Deus a ouviu. Assim, eu creio que Deus também ouve as nossas orações, quando nós chegamos diante do altar de Deus e colocamos diante dele todas as nossas angústias, todas as nossas necessidades. Ele vai nos atender, mas muitas vezes ele não nos atende como nós queremos, e sim conforme a vontade dele. Tá bom? Então, eu tenho um versículo, eu coloquei aqui, mas agora eu não estou conseguindo achar, mas no final depois eu falo.
Então, a Ana fez uma oração de gratidão posteriormente a Deus, registrada em 1 Samuel, no capítulo 2, que vai de 1 a 10. Essa é a minha exposição sobre Ana. Eu fiquei um pouquinho nervosa, mas eu espero que, acho que todas tenham entendido, porque eu fico meio tímida para falar, mas eu acho que deu para as irmãs entenderem. Assim, mas uma questão aqui. Ana não teve só Samuel. Depois que Samuel nasceu, Deus ainda deu mais 5 filhos a ela, né? Sendo 3 homens e 2 mulheres. Então, Deus ouviu a oração de Ana, assim como Ele ouve a nossa oração até hoje, nos dias de hoje. Tá bom? Essa é a minha parte aqui na exposição. Agora eu passo a palavra à seguinte irmã. A irmã Edna, que vai falar sobre Dorcas. Edna? Passa a palavra a Edna, você vai falar sobre Dorcas. Tá bom. Muito bem, Lucy, muito bem. Gente, eu vou falar sobre Dorcas. Hoje eu fiz um videozinho, alguém já viu, né? Que foi para a mídia aí sem eu querer, quando eu vi já estava no Facebook. E eu estou aqui com o meu ateliê, aqui atrás de mim, minhas roupas, que foram confeccionadas por mim, entre aspas. Mas eu não menti, não, porque esse vestido eu fiz, esse aqui. E essa túnica também. Então, não foi mentira, não. Eu costuro alguma coisa. Mas eu vou falar para vocês aqui sobre uma mulher que ela morava numa cidade chamada Jope. Ela se chamava Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era uma mulher que costurava, ela era costureira. A gente não sabe muita coisa sobre a vida de Dorcas, porque não se sabe se ela tinha família, eu não me aprofundei também, mas no texto aqui na Bíblia só diz algumas coisas sobre ela, e a coisa principal que nós temos que saber. Dorcas, ela era uma mulher amável, era uma mulher, eu imagino que ela era muito carismática, que era uma mulher alegre, que ela conquistava a amizade das pessoas. E ela gostava de fazer o bem. Ela cuidava dos órfãos, ela cuidava das pessoas necessitadas e, principalmente, ela costurava e abençoava as viúvas. Ela sempre chegava lá com um presentinho. Alguém ficou viúva, ela levava lá um presentinho. Era uma túnica, um vestido, alguma coisa que alegrasse o coração da mulher que estava viúva, que ficou viúva. Só que Dorcas, um dia, ela ficou muito doente. Ela ficou doente e chegou até a morrer. Dorcas morreu. E Dorcas conta-nos aqui na Bíblia que ela era uma discípula. Então, ela era muito amada também dos discípulos. E quando ela morreu, a levaram ao lugar superior, né? ao aposento superior, que era o lugar onde costumava-se comer, né? Era o lugar que fazia-se refeições e fazia também a ceia lá em cima. Os discípulos se reuniam, todos se reuniam, e era um lugar que se juntavam lá em cima. Então, assim que ela morreu, então deram um banho nela, como era de costume, arrumaram e a levaram para o andar superior. E lá ficaram as mulheres chorando em volta de Dorcas. Só que os discípulos tiveram uma ideia. Eles souberam que Pedro estava numa cidadezinha ali próxima. A cidade, eu esqueci o nome, Lida, a cidade de Lida, que ficava perto de Jope. E eles souberam que Pedro estava ali. E eles sabiam que o Senhor tinha alguma coisa para fazer através de Pedro. E o que eles fizeram, então? Eles enviaram 2 homens a buscar Pedro para que ele viesse ver Dorcas. E quando Pedro chegou, eles o levaram lá em cima, no andar superior, onde Dorcas estava. E ali estavam reunidas todas aquelas mulheres com os vestidos, com as túnicas que tinham recebido de Dorcas de presente, chorando amargamente, fazendo aquela lamúria. Eu até imagino a balbúrdia que estava acontecendo ali, né? O lamento, o pranto, porque elas amavam muito Dorcas. Dorcas era uma pessoa muito querida, uma pessoa que abençoava. Então, as pessoas que nos abençoam, a gente sempre tem aquele amor. Eu já perdi uma pessoa que eu amei muito na nossa igreja e
e eu sei o que é perder uma pessoa que abençoa a nossa vida. É muito triste. Então, eu posso imaginar a tristeza que as mulheres estavam ali. Então, o que aconteceu? Pedro pediu que todos se retirassem e ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou e orou. E quando ele orou, ele se virou para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levanta-te. Imediatamente ela se sentou, e aí Pedro olhou para ela. Eu imagino o rosto de Pedro quando ele viu Tabita levantar, sentar e ficar olhando para ele, né? Aí ele pegou, o que ele fez? Ele foi, deu as mãos para ela, ajudou ela a se levantar e apresentou Dorcas Vivinha da Silva para o pessoal que estava lá lamentando, triste, chorando. Então, o que aconteceu? Isto tornou-se conhecido pela cidade inteira, lá por Jope inteiro, e muitas pessoas se converteram, muitas pessoas aceitaram Jesus através do testemunho e da ressurreição de Dorcas. Agora, por que foi que isso aconteceu? Eu imagino que o Senhor teve piedade dela, teve compaixão, porque ela amava o Senhor. Ela era uma pessoa bondosa, uma pessoa que fazia caridade, fazia boas obras, mas isso não era o bastante. O importante é que ela era seguidora de Cristo. Ela amava Cristo, amava Deus, era uma pessoa temente a Deus. Imagino que ela era uma pessoa de oração, uma pessoa abençoadora, uma pessoa maravilhosa, assim, aos olhos de Deus. Então, Deus achou graça na vida de Dorcas e falou: ela tem que viver mais um pouco para abençoar mais pessoas e para que o meu nome seja exaltado, o nome de Jesus Cristo seja exaltado, e que pessoas entendam que o poder está todo em mim, Deus falando, né? Então, isso aconteceu. Foi conhecida essa história por toda a cidade, logo todo mundo começou a falar. Imaginem que situação bonita, que coisa gostosa de se falar, né? Que notícia maravilhosa da gente levar para as outras pessoas. É duro quando você sai para dar uma notícia que fulano acabou de partir. Mesmo indo estar com o Senhor, mas para nós a separação é muito dura, muito triste. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Dorcas, que nós possamos ser pessoas abençoadoras, pessoas de boas palavras, pessoas amáveis, pessoas que levem palavras de conforto, palavras de consolo, que possamos dar um mimo às pessoas que nós gostamos e aquelas que estão carentes, nossas vizinhas, nossas irmãs. E nesse momento agora é o momento de nós abençoarmos pessoas, porque nós temos sido abençoadas por Deus. O Senhor tem nos abençoado grandemente. Eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor pela vida, pela casa, pelo alimento, pela família, por tudo que Ele tem concedido a mim. Eu não tenho palavras, não tenho como agradecer. Então, tudo que eu tenho a dizer às irmãs é que possamos fazer o bem a todos, que o amor do Senhor que está em nós possa ser visto por todas as outras pessoas e aquelas que estão carentes. Nós possamos ajudar, abençoar, fazer uma ligação, né? Fazer uma oração com uma irmãzinha que está lá sozinha, com um irmãozinho que está lá no leito de dor, né? Com famílias que estão enlutadas. Então, que nós possamos estar abençoando pessoas. De uma pessoa que eu amo demais, que é a dona Lolinha, mas ela não tem WhatsApp. E a dona Lolinha ontem fez aniversário. Não sei se vocês sabem. E ontem a Miriam falou assim: Edna, a dona Lolinha fez aniversário. Mas eu tive muito trabalho da escola ontem, tive curso, e o dia todo para mim foi aquela luta, e eu não tive nem condições de conversar com ninguém. A Miriam falou: Edna, a dona Lolinha fez aniversário. Liguei para a dona Lolinha, já eram 9 e pouca da noite, falei: ela deve estar dormindo, mas não estava. Na hora ela reconheceu minha voz. Mas ela ficou tão feliz, ela cantou parabéns junto comigo. Ela falou que foi um dia muito feliz para ela, que o filho dela levou um bolo, que a Sônia Pecum levou um bolo, e teve uma festinha lá entre eles, assim, meio que virtual, e ela ficou feliz. Isso é abençoar, não é? Ela me abençoou com as palavras que ela me disse, que ela disse que me ama, que ama minha família, e ela ama Israel, porque nós fizemos um dia, não posso me prolongar muito aqui, mas nós fizemos um dia, um day camp, e aí a Sônia Pecum fez uma gincana, uma brincadeira. Então, cada um pegava uma parte, um papel, o outro pegava outro papel, e aí a gente, um completava o outro. E aí
ela era a panela, Israel era a tampa. Aí, isso agora, para ela, ficou pro resto da vida. Ela falou assim, a tampa da minha panela. Ela mandou muito abraço para ele, ficou muito feliz. Na hora que eu ligo, ela já falou, já sei, é a Edna, cadê a tampa da minha panela? Isso aí alegra muita gente, porque isso é abençoador. Gente, eu não vou falar mais não, vou passar a palavra para a próxima agora. Eu não sei quem é, Lucy. Pessoal, não deixem o microfone aberto, porque foi difícil ouvir a Lucy, viu? Tá? Obrigada. A próxima vai ser a Liceia agora. Olá, irmãs. Vamos lá? Eu sou responsável. Liceia, abre seu microfone, por favor. Não, eu fechei. Eu quis dizer, eu vou falar sobre Priscila. Obrigada, Miri. Eu vou falar sobre Priscila. E eu fiquei muito feliz porque eu aprendi tanta coisa que eu também não sabia. Então, cada vez que a gente vai falar sobre um tema, eu acho que a gente aprende mais do que ensina. E eu vou falar sobre Priscila. O texto está em Atos 18:2 e a Tessalonicense, há muitos textos, não tantos, mas eu comecei em Atos 18:2. Priscila, o significado do nome Priscila é Prisca, a origem, Prisca, e significa velha. E Priscila é diminutivo de Prisca. Então, é velhinha. Priscila é velhinha. Priscila é esposa de Áquila, que alguns autores falam que é Aquila, por causa do trema, mas eu vou falar Aquila. E Aquila era judeu. E Priscila e Áquila viviam em Roma. E eles foram expulsos pelo imperador Cláudio e vieram para Corinto. E lá eles encontraram o personagem talvez mais eloquente, mais experiente, né, que era Paulo. A profissão do casal, eles construíam tendas. E veja que coincidência, Paulo construía tendas. Então, Paulo chega em Corinto, conhece Priscila e Áquila e vai morar na casa deles. E os três constroem tendas. O nome de Priscila está 6 vezes na Bíblia, mas em 4 vezes ela vem antes de Áquila. E isso não é comum, porque geralmente a tradição, né, o nome masculino vem sempre na frente. Mas em 4 textos o nome dela vem antes. Então, né, não se sabe por quê, porque não era costume, né? Não sabe se é porque ela tinha uma posição muito elevada, ela pertencia a uma família nobre, ou se é porque ela exercia um papel de destaque na comunidade cristã, ou se era pela suposta personalidade muito forte que Priscila tinha. Então, eu fui estudar todos os textos e tirei para nossa meditação, como era o caráter de Priscila. Então, nós já sabemos que ela recebeu Paulo com seu marido em casa, e aí as irmãs vão ficar curiosas em estudar o texto, mas eu separei a personalidade de Priscila, o caráter dela. Ela era desprendida. Priscila morou em Roma, eles foram expulsos, ela veio para Corinto, depois ela foi para Éfeso com Paulo, e depois voltou para Roma. Então, ela mudou 4 vezes. Mas a gente não vê ela se lamentar, se queixar dessas mudanças, como nós muitas vezes nos pegamos a pequenas coisas e achamos que atrapalham. Ela mudou 4 vezes, veio satisfeita e não afetou na missão dela essas mudanças.
ela era companheira. Sempre unida com o marido, sempre fala Priscila e Áquila. Eles entendiam que o casamento era um projeto de Deus, porque sempre trabalharam juntos. Era um projeto para o casal. E eu acho isso bonito quando a mulher entende que o projeto de Deus para a família, para o casal, Deus os dá deliberadamente, não é? E Deus tem um projeto na vida do casal. Ela era cooperadora, porque ela e Paulo montavam tendas, e ela também saía para montar as tendas em Roma, né? Trabalhadora, Priscila era trabalhadora, porque fora e no lar, ela trabalhava na casa, né? Sabe, as mulheres, e também trabalhava fora nas tendas, então, montando tendas. Então, ela era uma mulher trabalhadora. Cooperadora também, trabalhadora e cooperadora, né? Porque ela, além de tudo isso, montar tendas, cuidar do lar, ela recebia as pessoas no seu lar. E muitas vezes nós temos uma casa grande, uma casa bonita, nem trabalhamos muito e não temos esse hábito e essa beleza de receber pessoas em nossas casas. Ela, por isso, ela era hospitaleira, porque ela hospedou Paulo, hospedou Apolo e hospedou outros crentes, mas eu vou me fixar com Paulo. Vocês já pensaram a gente hospedar Paulo na nossa casa? Então, porque ela era hospitaleira, ela teve o privilégio, ela e o marido, de hospedarem Paulo. Imaginem só. Ela era empreendedora, porque ela e o marido estabeleceram igrejas, abriram igrejas dentro da própria casa. Ela era discipuladora e capacitadora, porque ela também recebeu Apolo, e Apolo era um erudito da época. Mas ele conhecia só o batismo de Jesus, ele não conhecia muito sobre salvação, o evangelho, assim, ele não conhecia muito bem. Ela o discipulou, ela o ensinou sobre Jesus, sobre o plano de salvação. Priscila teve amor às almas perdidas, porque ela abria suas portas e a porta da sua casa, para a pregação do evangelho. Era corajosa, porque Paulo diz numa passagem: saúdo Priscila e Aquila, porque eles colocaram suas cabeças à disposição, recebendo Paulo em casa. Ela era consciente da sua missão. Então, o que nós podemos guardar daí? Que Deus tem uma missão para todas nós. Não há coincidência no projeto de Deus, porque Paulo foi embora para Corinto, chegou lá, encontrou um casal que também montava tendas. Esse casal os recebeu. Os três conviveram. Ele ficou hospedado na casa deles. Então, veja como as mulheres são importantes na obra de Deus, porque o Senhor deu essa missão para Priscila e Aquila. E qual foi o resultado de todo esse encontro? Vocês imaginaram o crescimento na vivência com Paulo? Imagina que crescimento Priscila teve e o seu marido junto com Paulo. Então, muitas vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida porque quer que nós cresçamos, que nós aprendamos, que nós exercitemos generosidade. E ela deve ter tido uma experiência ímpar com Paulo. E nesse período que Paulo esteve na casa deles, ele escreveu as 2 cartas de Tessalonicense na casa deles. Imagina você falar: olha, Tessalonicense foi escrito na minha casa por Paulo. É uma honra, né? E um privilégio que Deus deu a Priscila e seu marido. Mas nós estamos falando especificamente dela. E foram os 2 primeiros cristãos que, juntamente com Paulo, atuaram na área de evangelização. Priscila só agradou,
Priscila conhecia a sua missão. Ela não se furtou em fazer tudo o que era possível, mesmo talvez com todos os impedimentos que ela teve, porque era mulher naquela época. Mas ela foi arrojada, foi corajosa. E ela recebeu a honra do Senhor, porque a quem honra, honra. E Paulo diz o seguinte, saúda nas outras cartas, ele fala, saúdo, quando ele escreve cartas, ele diz, saúdo Priscila e Aquila. Mande um abraço para eles, né, na nossa linguagem, porque eles fizeram muito por mim. Então, eu vou ler a saudação de Paulo para Priscila e Aquila. Saudai a Priscila, a Aquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Nós somos gratos a Deus pela vida da Priscila, porque ela foi a iniciadora da expansão do Evangelho, que abrindo suas casas, levou a mensagem de Cristo. Que nós possamos aprender com Priscila, que nós devemos ter essa generosidade, essa abertura, essa missão, essa visão, não fugirmos, às vezes, falar, mas eu não tenho nada, a minha casa é tão pobre, ou eu não tenho dinheiro, eu não sei como receber, eu não consigo falar, eu sou tão humilde. Nós colocamos tantos obstáculos, mas o Senhor tem o seu ID, que nós levemos e falemos de Cristo. O que cada uma de vocês aqui pode fazer na sua casa, na sua vida, para levar a expansão do Evangelho. Então, eu louvo a Deus pela vida de Priscila, pela vida de vocês, e que nós, assim como Priscila agradou a Paulo, Paulo era grato a eles, mas ela agradou muito mais ao Senhor. Que nós possamos conhecer a nossa missão, a missão da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, e possamos servir ao Senhor com honra e louvor. Obrigada. Amém. Agora, a próxima irmã que vai falar é a irmã Cleusa. Boa tarde. Então, a mim coube falar sobre Joquebede. Eu fiquei muito feliz, porque é uma das mulheres que eu gosto muito na Bíblia. A gente aprende muito com cada uma delas, né? Fiquei, assim, encantada com Priscila, viu, Liceia? É, né? Eu também. Mas vamos lá. Joquebede tem o seu relato, o seu conhecimento lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, a partir do verso 1. E nós vamos conhecer algumas das características que eu percebi lendo a vida de Joquebede, algumas das suas características, como mulher de fé, mulher de coragem, mulher de atitudes. Um pouquinho da sua história. Joquebede pertencia a uma família de adoradores de Deus. Por quê? Porque seu pai e seu marido eram descendentes da tribo de Levi. Daí o significado de seu nome, de origem hebraica, ser Glória de Jeová. Muito interessante esse significado. O que também já nos induz a entender que ela era uma mulher que amava ao Senhor, né? Estava dentro de um contexto de adoradores. Então, isso, assim, creio que ser uma das marcas muito importantes de uma pessoa, né? E no caso da nossa Joquebede. Joquebede foi casada com Arão e teve 3 filhos. Então, na sua primeira característica, que eu verifiquei aqui, mulher de fé, nós percebemos que, quando ela engravidou do seu 3º filho, ela sabia que essa criança que nascesse, se fosse do sexo masculino, nasceria debaixo de uma sentença de morte. Que sentença de morte? Sim, o rei do Egito havia determinado que todas as crianças que nascessem naquela época e que fossem do sexo masculino fossem mortas. Ele deu uma ordem
E essa ordem deveria ser cumprida. Isso está registrado lá em Êxodo, no capítulo 1, no verso 16. E essas crianças não teriam a oportunidade de viver. Ora, alguma semelhança com a vinda de Jesus Cristo, com a decisão e ordem de Faraó para matar os meninos? Fica a questão. Diante dessa situação, grávida, imaginemos nós, uma mulher grávida e com essa ameaça de morte se seu filho fosse do sexo masculino, e ela não sabia, claro, naquela época, se seria uma menina ou um menino. E ao tomar conhecimento da criança, quando nasceu, que o sexo masculino, aliás, antes do nascimento da criança, nesse momento de temor, de angústia, de preocupação, Joquebede buscou socorro, buscou refúgio, buscou proteção, buscou a intervenção daquele que pode todas as coisas. Joquebede buscou a Deus, o Deus da vida, o Criador da vida. E por temer muito ao Senhor, por ser uma mulher de fé, ela teve a ajuda de Deus. A ajuda que veio do alto, primeiro, apareceu com as parteiras, Cifra e Puá, mulheres tementes a Deus, que mesmo debaixo da ordem de quando forem assistirem alguma das mulheres hebreias em seus partos, e se a criança que nascesse fosse do sexo masculino, elas imediatamente deveriam matar essas crianças, elas desobedeceram a ordem e conservaram a vida do filho de Joquebede, não matando. Isso está registrado em Êxodo 1, 15 e 1, 17. Ninguém tem dúvidas que houve a intervenção de Deus. Nós podemos, assim, com certeza, acreditar e crer que a boa mão do Senhor esteve presente ali, usando essas duas mulheres, essas duas parteiras, para evitar o perecimento de Moisés, até porque o Senhor, com certeza, já tinha um plano, né, na vida de Moisés. Segunda característica que nós encontramos em Joquebede é uma mulher de coragem. Por que uma mulher de coragem? Sumiu tudo. Posso continuar? Pode sim. Posso, tá. Pode continuar. Posso. Por que uma mulher de coragem? Porque mesmo debaixo da ordem de morte, correndo um risco de ser descoberta, ela submeteu-se mais uma vez à direção de seu Deus. Ela buscou sabedoria, buscou conselho e teve a coragem e a ousadia de esconder a criança, de ocultar o menino por 3 meses dentro da sua casa. Ora, nós que somos mães sabemos que uma criança pequena chora, né? Enfim, tem todo um procedimento que chama a atenção dos vizinhos. Mas Deus foi tão misericordioso com ela que a criança não foi percebida, não foi conhecida, não foi sabido que ela estava ali. E por fim, nós temos uma mulher de atitudes. Que atitudes? Joquebede não ficou chorando, não ficou se lamentando pelos cantos, quando soube que teria que se desfazer de seus filhos. Depois de 3 meses, o que ela iria fazer? Ela foi à luta, ela foi em busca de um recurso, ela reuniu aquilo que ela tinha, a coragem que ela tinha, com certeza ela recebeu a orientação do Senhor e preparou um cesto. Preparou um cesto onde ela colocou o seu filho e levou para a beira do rio. Joquebede trabalhou dentro de casa, com as suas próprias mãos, teceu ali esse material, esse cesto, e colocou seu filho dentro e deixou à margem dos rios sob os cuidados e olhares de sua filha, mais velha que Moisés, né? E ficou observando.
Percebemos, então, que Joquebede sabia e acreditava que Deus tinha um projeto, um plano, uma intervenção para salvar aquela criança. E a ajuda veio do alto mais uma vez. Então, por intervenção do Senhor, a filha de Faraó viu o cesto, pediu para sua criada pegar o cesto, viu o menino chorando, teve compaixão, reconheceu que aquela criança era um filho das mulheres hebreias, permitiu a Joquebede pegar de volta seu filho para amamentar e criar a criança para ela. Gente, em tudo isso nós vemos que Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, né? Ele cuida, Ele ouve as nossas orações, os nossos pedidos, Ele é o nosso socorro bem presente no momento de todas as nossas angústias. E aí ficam as lições que nós podemos extrair da vida dessa mulher. Nós podemos fazer um cesto de betume todos os dias, dentro das nossas casas, para a nossa família, para os nossos filhos, colocando a nossa geração diante dos olhares do Senhor, consagrando os nossos filhos a Deus, pedindo que o Senhor, pedindo e acreditando, mesmo quando nós não estamos vendo, que o Senhor há de agir na vida dos nossos filhos, que nós não teremos filhos para a calamidade, mas que são sementes benditas do Senhor. Esse cesto que nós podemos fazer diariamente é revestido de oração, de clamor, de jejum, de entrega diária da vida deles ao Senhor. Acreditar que a resposta, o cuidado, a intervenção do Senhor virá, sempre virá, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Ele não é homem que mente, né? E ele vela pela sua palavra. Cremos que Deus tem planos, pensamentos para cada um de nós, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa geração. Deus tem propósitos, e os seus propósitos, seus planos, nenhum deles serão frustrados. Então, assim como Joquebede, nós aprendemos a lição de obediência, de dependência exclusiva de Deus e de sermos mulheres de fé, corajosas e mulheres de atitude. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa tarde. Muito bem, Cleusa. Muito bom. Muito obrigada, Cleusa. Irmãs, ainda tem alguns microfones em aberto que nós estamos tendo um pouquinho de interferência aqui com um barulhinho e às vezes fica difícil da gente ouvir a irmã que está falando. Gostaria que, se possível, as irmãs fechassem seus microfones. Agora eu passo a palavra à irmã Dione. Boa tarde, irmãs. Estou muito feliz pela oportunidade de compartilhar com as irmãs sobre uma outra mulher, né? No caso, vou falar de Lídia. E o contexto da vida de Lídia aparece para nós em Atos, no capítulo 16. E nessa narrativa, Lucas, né, na verdade, nos deixa saber que Paulo estava com intenções de ir, né, para a Bitínia, né, e para outros lugares assim. Ele estava em viagem, né, e o Espírito de Jesus não o permitiu. É uma coisa interessante que acontece aí, porque ele estava com a intenção de pregar o Evangelho, mas, por alguma razão, o Espírito do Senhor tinha outros planos para Paulo, né? E naquela noite, né, talvez ele estava até decepcionado, né, porque estava sendo impedido de prosseguir viagem, mas ele tem uma visão, e nessa visão, um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos.
É uma passagem muito conhecida nossa, porque foi um momento assim extraordinário na vida do apóstolo Paulo, quando o Senhor redireciona Paulo para um panorama ou um horizonte que ele não estava contemplando naquele momento. Então, ele é obediente à visão. E no versículo 11 do capítulo 16 diz o seguinte: tendo, pois, navegado, pegaram um navio, né, de Troade, seguimos em direitura a Samotrace. No dia seguinte, a Neápolis. E dali a Filipos. E é aí que Lídia aparece no nosso horizonte, não é? E eles chegam lá em Filipos, na cidade, que era uma cidade da Macedônia, a primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. Essa narrativa é a narrativa de Lucas. Lucas era o repórter da viagem. Ele ia fazendo as anotações dos lugares onde passavam, as histórias que aconteciam. E aí, no sábado, já nessa cidade, né, ele diz o seguinte: saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para lá tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Assim é que nós ficamos conhecendo Lídia. Ela aparece nessa narrativa e foi interessante que Paulo não tinha intenção nenhuma de passar na cidade dela, que era Filipos, não tinha intenção nenhuma de conhecê-la, mas esse era o plano de Deus. As irmãs lembram do tempo em que Pedro estava orando e ele teve uma visão que ele deveria ir à casa de um homem chamado Cornélio. Lembram dessa história? Não era intenção de Pedro ir à casa de Cornélio. Não estava na agenda. Ele não tinha interesse algum. Mas o Senhor, que conhecia Cornélio, propiciou essa mudança de visão para Pedro, para que ele fosse encontrar a Cornélio. E assim, Cornélio e toda a sua casa, né, foram salvos. Assim aconteceu com Lídia. O Senhor olhou para a oração de Lídia e disse: nessa cidade, esta mulher pode ser o começo de uma obra missionária. Então, o Senhor mudou os planos de Paulo e aí ele pôde conhecer a Lídia. É interessante que o Fausto, meu marido, né, ele foi à Grécia e esteve lá nessa região da Macedônia. E ele disse que quando chegou nesse lugar, ele pensou na história, né? Ele disse: interessante, essas pessoas se tornaram cristãs porque o Senhor fez essa mudança nos planos de Paulo. E ali ele pôde assim, perceber o significado de tudo isso. Ali o evangelho foi se espalhando para toda a Europa. O Senhor sabia disso, Paulo não sabia, mas o Senhor sabia. Agora, diz aqui no texto, que a Lucy falou, que nós devíamos falar sobre o que aprendemos com essas mulheres. Eu já aprendi bastante aqui ouvindo sobre Joquebede, né, sobre Priscila e sobre Ana, e agora vamos aprender algumas pequenas coisas com Lídia. Ela era vendedora de púrpura. Então, eu fui no Google, né, e achei a púrpura. Vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Olha, esta é a cor, as variedades da cor púrpura. Estão vendo? É uma cor meio lilás, meio roxa, né? Tem um pouco de vermelho. E o que diz aqui no Google é o seguinte: o termo púrpura atribui-se a um leque de tons entre vermelho e azul. E se você misturar azul com vermelho, você tem a púrpura.
E se você quiser que fique um pouco mais violeta, você coloca mais azul. Se você quiser que tenha um tom mais rosado, mais para o vermelho, coloca mais vermelho. Então, é uma mistura de azul com vermelho. Agora, por que Lídia era vendedora de púrpura? Porque púrpura é uma tinta. E essa tinta era extremamente valiosa. Vejam, diz o seguinte, esse pigmento era tão caro que se reservava inicialmente apenas às vestes imperiais. Somente o imperador podia pagar o preço desta cor, dessa tinta. Era muito especial. E depois, isso aí também ia para as vestes eclesiásticas. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, podiam comprar, né, e tingir a sua roupa com aquela tinta. Daí vem o significado nobre, clerical e, portanto, místico da cor. Lídia era uma vendedora de púrpura. Essa mulher, gente, era muito rica, porque ela fabricava essa tinta e ela estava vendendo essa tinta. E a Bíblia diz, né, que ela era de negócios. Às vezes a gente pensa que a gente precisa ou ser totalmente do Senhor ou totalmente secular. Isto é, que a gente não pode encontrar um lugar comum. E o que o Senhor está dizendo através da vida de Lídia, que você pode ser uma grande mulher de negócios e ser uma grande serva do Senhor. Você pode ter uma profissão, até uma profissão rendosa, e você também pode ser usada pelo Senhor na sua profissão. Também, a palavra de Deus diz, nesse versículo 14, que ela era uma vendedora de púrpura temente a Deus. Isso é fundamental. Ela tinha tudo para não, talvez, nem frequentar uma reunião de oração. Ela era uma mulher vendedora, ela tinha negócios, talvez não tivesse muito tempo, mas ela criava tempo. Ela fazia o tempo para estar diante do Senhor numa reunião de oração com mulheres. E Paulo chega na beira do rio e vê aquilo que parecia ser uma reunião de oração, então ele se achega. Isso quer dizer que Lídia era uma judia temente ao Senhor. Ele se achega, ela escuta, e a palavra diz que o Senhor lhe abriu o coração. Em Jeremias 29, diz o seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lídia estava na beira do rio, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E aí o Senhor manda Paulo com a mensagem que ela precisava ouvir. A sua alegria de ouvir aquela mensagem foi tão grande que ela recebeu a mensagem, foi batizada, e aí vem uma outra característica. Ela, então, hospeda Paulo e Silas na sua casa. Na verdade, era Paulo, Silas e Lucas, né? Que era o repórter da história. Então, eles vão para a casa de Lídia. E certamente a casa, gente, eu imagino que era uma mansão, né? Porque essa mulher era muito rica. E ela abre não somente o seu coração para o Senhor, mas abriu também o seu lar para hospedar os missionários. Eu acho que foi isso que eu aprendi com Lídia, que ela era uma mulher de negócios, uma empreendedora, ela era temente a Deus, ela abriu seu coração para a nova mensagem, para as boas novas, e ela então se torna uma sustentadora de missionários. Ela se torna uma pessoa que contribui para a obra missionária. Então, eu já aprendi muito com Lídia. Eu espero que as irmãs também tenham aprendido. Amém. Olha, até aqui nós estamos aprendendo muita coisa com eles, né? Vamos seguir para aprender mais um pouco. Com a irmã Miriam agora. Olá, irmãs. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês, viu?
uma alegria para mim e muito bom também rever várias, né? Várias de vocês. Bem, eu vou falar sobre Maria de Betânia. Maria de Betânia é a Maria, irmã de Marta, de Lázaro. A principal referência a ela está ali em Lucas 10, a partir do versículo 38, que é aquela ocasião em que Jesus visita a casa desses 3 irmãos, e também a gente vai tratar de uma outra referência, que está lá em Mateus 26, 6, e também a mesma ocasião em Marcos 14, 3. Bem, no primeiro episódio, que é a visita de Jesus à casa de Marta, Maria e Lázaro, a gente sabe, né? A maioria de nós sabemos, mas vamos recordar. Ali é aquela ocasião que Jesus chega à casa deles com alguns de seus discípulos, enquanto Marta ficou muito preocupada e foi arrumar tudo na casa, o alimento para receber aquele grupo, Maria fez o quê? Maria escolheu estar aos pés de Jesus. E Marta foi questionar Jesus, até meio que tentar repreender Jesus. O que era aquilo? Marta fazendo os afazeres, dando conta dos afazeres da casa, e Maria ali, aos pés de Jesus, e Jesus ali responde para Marta que Maria fez a escolha certa e que isso não lhe seria tirado. Naquele momento, a gente aprende que Maria, ela está ali demonstrando toda a sua devoção, toda a sua adoração a Jesus. Ali o seu coração estava também quebrantado aos pés de Jesus. Aquela sua postura demonstrava a sua postura de devoção, de adoração, de quebrantamento. No segundo episódio, uma mulher entra na casa de Simão, leproso, esse relato está lá em Mateus 26, e derrama nos pés de Jesus um perfume muito caro. E essa cena, essa personagem é atribuída também a Maria de Betânia, porque isso aconteceu em Betânia. Então, vamos ao episódio. Jesus está ali numa sala, também na casa de um senhor, e essa mulher entra com um vaso. Esse perfume era muito caro e ela derrama esse perfume todo aos pés de Jesus. Com isso, o que é que a gente aprende? Que essa mulher deu o melhor ao Senhor. E Jesus, no final dessa narrativa de Mateus 26, ele diz que esse feito dessa mulher ficaria como memória, que seria lembrado em todos os tempos. Então, minhas irmãs, a gente aprende que Maria de Betânia, irmã de Lázaro, irmã de Marta, ela fez a escolha certa. Segunda coisa, ela deu o seu melhor ao Senhor. Então, com isso, como disseram as irmãs, a gente aprende tanto com essas mulheres, não é? Mas especialmente que o Senhor, ele valoriza o coração quebrantado, o coração que se prostra diante dele, o coração que se ajoelha e o adora em gratidão. Maria foi essa mulher. Marta ficou ali meio que questionando. Maria foi essa mulher que fez a melhor escolha. Fez a escolha certa. E o Senhor ratificou, disse a Marta, isso não será tirado dela. Hoje, isso nos mostra assim o quanto aquilo que a gente coloca como prioridade, o quanto as nossas prioridades delineiam
o nosso dia, os nossos caminhos, a nossa casa, a nossa vida. Então, que sejamos como Maria. Sejamos como Maria. Aproveitemos mais da presença do Senhor na nossa vida. Que a gente priorize Jesus na nossa vida. E isso, eu tenho certeza, vai mudar. Vai mudar o nosso dia, vai mudar a nossa casa, vai fazer uma grande diferença para todos nós. Deus nos abençoe. Amém? Amém. Muito boa a sua palavra, Miriam. Continuando ainda mais no conhecimento das mulheres, agora nós vamos chamar Maria para estar falando. Boa tarde, irmãs. É uma alegria também muito grande estar mais uma vez com vocês nessa reunião tão boa. Que privilégio, né, irmãs, poder estarmos aprendendo com essas mulheres. Que histórias lindas, né? Que muitas vezes a gente não se atém a se aprofundar mais, a conhecer mais esses modelos, né, de mulheres, essas mulheres que nos inspiram tanto, né, com as suas ações, com o seu comprometimento com Deus, com a sua vontade de servir melhor ao Senhor, né? E a mulher que eu vou apresentar para vocês agora também não é diferente, embora seja uma menina, né? Estão me ouvindo aqui? Sumiu aqui? Estão me ouvindo? Sim. Então, a história dela começa, ela é muito menina ainda. A história de Esther está registrada no próprio livro de Esther, que junto com Ruth são os dois únicos livros da Bíblia que levam o nome de uma mulher, né? Então, a história de Esther acontece num reino, no império, né? No reino do imperador, do rei Assuero, e era um império muito grande, e o povo judeu estava cativo sob o domínio desse império, né? O livro de Esther é singular, conta a história, como eu disse, de Esther, uma menina judia, órfã de pai e mãe, criada por seu primo, né, Mardoqueu. Esther era filha do tio de Mardoqueu, né? Está registrado no livro de Esther, capítulo 2, versículo 7. E nesse reinado, né, haviam muitas festas. Esse livro começa com banquetes, com festas, e termina com festas também, né? Haviam muitos banquetes nesse reinado. E um dia, né, a rainha Vasti, que era, né, a rainha junto com o rei Assuero, é convidada, né, a entrar, né? A sua presença é solicitada em um desses banquetes, em uma dessas festas promovidas ali, né? Estavam presentes as pessoas importantes, né, daquele reino, e ela se recusa, né, a se apresentar. Então, ao se recusar, o rei não se agrada, ele busca conselho, e ele é aconselhado ela foi um mau exemplo, teria que ser destituída e haveria de se buscar uma nova rainha. Então, buscou-se no reino uma jovem que fosse formosa, bela, para substituir a rainha Vasti. Mardoqueu, que criou Esther, também a levou para ser apresentada ao rei, que amou Esther e a constituiu rainha, né? Está registrado lá no livro de Esther, capítulo 2, 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres,
e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Esther, então, ela era diferente. Ela passou também a fazer diferença naquele reino. Assim como nós, né? Deus nos chamou também, né, irmãs, para fazermos a diferença, né? O Senhor nos chamou para um propósito. E nossa vida deve fazer tamanha diferença no contexto que estamos inseridos. Esther foi inserida no contexto, ela saiu lá do seu povo cativo, né? E vai para um lugar para ser rainha, e ela alcançou graça. Ela tinha doçura, ela tinha simpatia, e ela fez a diferença. Assim nós também, Deus nos chamou para fazermos a diferença, né? Onde estamos inseridos, na nossa família, ao ponto que todos possam reconhecer o amor de Deus através de nós. Foi assim com Esther, e ela nos traz esse modelo, né? Nós ouvimos aí, as irmãs maravilhosamente trouxeram a explanação sobre mulheres que são modelos para as nossas vidas, né? E que nós possamos ser modelos também para outras mulheres, para outras pessoas, através do nosso viver cristão, da nossa vida para Cristo. Seja na profissão, seja na adoração, na igreja, onde estivermos, sejamos modelos. Talvez Esther acreditou que, sendo escolhida para ser rainha, o Senhor já teria realizado um grande propósito. Afinal, um grande milagre havia ocorrido, concordam? Pensem comigo. Uma simples órfã de um povo cativo havia se tornado rainha, pensem. Ela foi escolhida. A gente pode pensar aqui num verdadeiro conto de fadas, não é verdade, irmãs? É um conto de fadas, ser tirada lá do anonimato, órfão, pobre, sem nenhum recurso, sem um nome, né? E ser levada à presença do rei, o rei se agradar-se dela e constituí-la rainha. Mas nós também muitas vezes pensamos assim, né? Que já realizamos tudo o que era possível fazermos, que Deus já cumpriu o seu propósito em nossas vidas, e aí muitas vezes queremos nos acomodar, entrarmos numa zona de conforto. Esther pode ter pensado, eu sou rainha, estou fazendo o melhor, dando um bom exemplo, né, de como é ser uma pessoa que teme a Deus. E muitas vezes a gente pode pensar, bom, já criei meus filhos, já me formei, já trabalhei muito na igreja. Quer dizer, né, os propósitos de Deus para a minha vida já se cumpriram. E aí muitas vezes queremos nos acomodar, achar que está bom, não investir mais no conhecimento de Deus, crescer mais em conhecer o Senhor, crescer mais profissionalmente, crescer mais junto aos nossos familiares, o que podemos fazer para ser melhor nos nossos lares, né? Talvez foi assim que Esther tenha se sentido. Mas os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas, assim como na vida de Esther, são inesgotáveis, nunca param, nunca cessam. E aí, né, é quando Esther recebe a notícia de Mardoqueu que seu povo estava prestes a ser exterminado pelo ódio de Amã, primeiro-ministro da Pérsia. Esther entende, então, que havia um propósito maior para a sua vida, além de ser rainha. Salvar o seu povo. Seria um grande desafio, pois para se apresentar ao rei,
teria que ser chamada à sua presença, né? A presença do rei. Vocês conhecem a história. E já há 30 dias que ele não a chamava, o rei não a chamava. Se ela entrasse sem ser chamada, poderia morrer. E ela manda falar isso para Mardoqueu. Olha, é muito difícil. O que eu posso fazer? Eu não posso nem chegar, pedir, falar com o rei. Não tem essa possibilidade. Mas Mardoqueu advertiu, né? Fez lembrar Esther dos propósitos de Deus. Mardoqueu trouxe à memória de Esther quais eram as suas raízes e quem era o seu povo. E ele mandou dizer para Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Está registrado no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Vamos pensar em nós, né, irmãs? O Espírito Santo está sempre a nos lembrar que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Que nossa vida tem sentido. Devemos sempre buscar entender os propósitos de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus para nós. Nós precisamos entender, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, né? Fomos chamados para um propósito. A influência que eu e você exerce hoje tem um propósito eterno. Deus não precisa de você e nem de mim. Mas ele escolheu permitir que eu e você participássemos da sua obra. Olha o que Mardoqueu diz para Esther. Se você não entendeu o propósito, e você está aí e tem um propósito, que é salvar o seu povo, Deus vai arrumar outro meio de salvar o povo judeu. Mas você pensa bem o que pode acontecer, né? A sua herança, a sua família, né? E assim também é conosco, né? Este também é o nosso momento. Essa também é a nossa hora, é a nossa vez. O Senhor nos criou com um propósito único e especial. Nós somos, alguém falou, uma das irmãs falou de geração, nós somos a geração escolhida do Pai para esse tempo que estamos vivendo. Deus tem propósito, Deus quer usar as nossas vidas para a honra e glória dele. Estamos vivendo tempos difíceis nos nossos lares, na nossa igreja, um esfriamento, e Deus quer usar cada uma de nós. Os propósitos dele não cessaram. Muita gente fala, já tenho 60 anos, já tenho 70 anos, já tenho netos, né? Mas a palavra de Deus diz que os velhos, né? Eu me incluo nele, acima, renovarão as suas forças, né? Então, o propósito de Deus não cessou para cada um de nós. Deus quer continuar nos usando. E essa palavra falou muito ao meu coração. Deus quer continuar capacitando cada uma de nós para servi-lo para a sua glória. Esther entendeu o propósito de Deus e salvou o seu povo das armadilhas de Satanás, né? Satanás usou Amã para tentar destruir o povo de Deus, o projeto de Deus para a humanidade. Esther convocou todos os judeus para com ela orar e jejuar e foi para a batalha. Se apresentou ao rei que a ouviu, ela denunciou as intenções de Amã e ela e seu povo foram salvos. Assim como a vida de Esther tinha um propósito, as nossas vidas também, mas não é diferente, não. Como diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito de Deus na nossa vida não tem tempo determinado. Não foi ontem, não é só hoje. É para toda a nossa vida. Deus nos chamou para ser a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus. E também, o que nós podemos pensar, né? Começando por nós, entender um pouco do livro de Esther. Que o centro, para mim, realmente é propósito, né? O livro tem esse compromisso de falar do propósito e da providência de Deus. Aí, passando por essas mulheres, né? Eu estava refletindo aqui, cada uma dessas mulheres que a gente estudou, que nós ouvimos toda a narrativa que as irmãs trouxeram, quando a gente pensa, por exemplo, em Ana, né? Ana só queria um filho, não é verdade? Ela orava, ela só queria um filho. Ela não queria mais nada que isso. Deus não deu, é pouco. Deus não deu só um filho para ela, Deus deu um profeta, o profeta Samuel. Sara também só queria um filho. Ela orou por um filho, queria tanto um filho que usou lá, né, a concubina para ter um filho lá, para ser um filho, a herança. Mas Deus deu Isaac a ela, né, que foi uma nação, se transformou numa nação. Ruth só queria não morrer de fome. Foi com Noemi lá para a parentela, voltou lá para as terras para não morrerem de fome. E Ruth entra para a linhagem do Messias. Esther, como eu citei, estava feliz como rainha. E ela salva um povo, né? Joquebede só queria salvar Moisés, o filho. E esse Moisés tirou o povo dele. Não é impactante, irmãos, o propósito de Deus, que vai além do nosso pensamento, do nosso entendimento, vai além do nosso desejo. Deus quer realizar muito mais do que nós almejamos. Deus está vendo muito além, quer nos dar muito mais. Muitas vezes a gente fica ali, só ali, né? Naquele espaço, naquela zona de conforto, né? Dorcas queria só abençoar as pessoas e ela foi ressuscitada. Débora queria só ajudar o povo, se tornou juíza. Priscila se tornou uma missionária. E por aí vai, né? E que essas mulheres, todas elas, sem exceção, sejam modelos para nós de renúncia, de fé no propósito e na providência de Deus para cada uma de nós, para as nossas famílias e para as nossas igrejas. Eu agradeço a oportunidade. Deus continue nos abençoando. Obrigada. Amém. Dando continuidade, nós vamos ouvir agora a irmã Flora. Tem mais a irmã Flora e mais a irmã Eunice, já estamos quase encerrando nossas atividades. Não saiam todas ainda não. Está me ouvindo? Está para me ouvir? Sim. Está ouvindo? Sim, pode iniciar. Boa noite, irmãs. É um prazer participar dessa apresentação das mulheres da Bíblia. Como imaginei que poderia extrapolar o tempo, fiz um texto que eu prefiro ler. E hoje eu vou falar sobre uma juíza. E mulheres da Bíblia, o que poderemos aprender com elas? Poucas histórias despertam minha imaginação e admiração como elas a respeito da vida de missionários que são chamados a fazer coisas extraordinárias para Deus.
O que uma mulher deve fazer se perceber que está sendo chamada e preparada por Deus para liderar outros? Uma mulher do Antigo Testamento se viu nessa posição. O seu nome, Débora. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, em Juízes 4, de 4 a 5. Débora era uma profetisa. Uma profetisa era alguém que transmitia as palavras de Deus. Sacerdotes falavam de Deus para o povo. Profetas falavam ao povo por Deus. Paulo definiu a tarefa de profeta em 1 Coríntios 14, 13, assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E essa foi a tarefa que Deus deu a Débora. Deus lhe deu conhecimento sobre o futuro e discernimento sobre as maneiras de comunicar isso aos israelitas, de modo que pudessem compreender, e ela era profetisa. A segunda coisa que vemos é que Débora era esposa de Lapidote. Nada mais se fala sobre esse homem, além de ser casado com Débora. E concluímos assim que Débora, como mulher casada, assim como todas as mulheres casadas, tinha deveres domésticos também a cumprir. Ela tinha que equilibrar seus deveres domésticos e essa prática dia após dia. E, primeiramente, ela era conhecida como profetisa, depois como esposa, mas era, antes de tudo, uma porta-voz de Deus. A maioria de nós não recebeu o dom que Deus deu a ela. Não temos o mesmo chamado, mas também não podemos usar o nosso lar e família como desculpas para evitar usar os dons que Deus, onde quer que Ele nos coloque. Débora era líder de Israel. Em outras traduções, a chamam de juíza em Israel. Nos antigos tempos patriarcais, homens capazes eram escolhidos para servirem como juízes. Êxodos 18, 25 e 26 nos mostra isso. E quando as tribos se assentaram em Canaã, a maioria dos juízes eram líderes militares e, na verdade, eram mais generais que juízes. Naqueles dias não havia reis de Israel. Cada um fazia o que bem achava melhor e era um período de muita anarquia. Débora combinava as melhores qualidades de um juiz antigo. Era ótima em estratégia militar e continuava a atender sob sua palmeira e dispensava justiça, sabedoria e humildade a todos que a procuravam e ouvia as histórias da cruel opressão e morte. Chegou um ponto que não podia mais suportar o sofrimento de seus compatriotas. Mandou chamar Baraque e deu-lhe suas ordens para cumprir o que o Senhor, Deus de Israel, ordenou. Baraque responde: irei se fores comigo, se não fores comigo, não irei. Perceba que Baraque veio quando Débora mandou chamar. Isso dá uma ideia de poder e de influência que ela exercia. Suas instruções também começavam com a palavra: o Senhor Deus de Israel ordena. Essa era uma ordem de Deus para Baraque, não de Débora. E Baraque impõe uma condição: se fores comigo, irei, se não fores comigo, não irei. Baraque não era um fraco, mas queria ter certeza de que a porta-voz do Senhor estava a seu alcance quando precisasse de instruções imediatas. Débora percebeu o medo e a relutância e disse: irei contigo, mas não será tua a honra da invasão que empreendes, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. E seguindo as instruções de Débora, Baraque ganha a batalha. Ela era humilde
e provou isso quando se manteve de lado durante a batalha e entregou a tarefa a Baraque. Assim garantiu que ele soubesse que seria Deus quem lhe daria a vitória. Não buscou nenhum mérito, nem crédito por uma brilhante estratégia militar. Que seja Deus a louvá-la por seu serviço. Mas onde quer que Deus nos levar, lideremos melhor com as demandas que nos forem feitas quando soubermos que somos chamadas e equipadas por Ele. O que aprendemos com Débora? Que devemos ser corajosas, sábias, humildes, obedientes, dedicadas e firmes. Que as irmãs sejam abençoadas com essa palavra da juíza Débora. Obrigada, irmãs. Obrigada, irmã Flora, pela sua participação também. Agora, por último, nós vamos estar ouvindo a Eunice. Obrigada, Luci, pela oportunidade de estar falando. Já vou me antecipando que eu não sou uma oradora, não sou dada a palavra, mas falar sobre essa mulher de Deus é um privilégio. Eu costumo dizer que esta mulher é a nora que toda mulher deseja ter. Não vou dizer o nome dela, vocês já devem estar sabendo de quem eu estou falando. Então, a Bíblia fala que num lugar tão distante, havia uma família, né? E tinha 2 filhos. E houve uma grande seca naquela região, no tempo dos juízes. E essa família resolveu se mudar para Moabe. E lá chegando, vocês sabem que Moabe é uma terra pagã. Essa família, os 2 filhos, cada um casou com uma moça moabita. Viveram lá por mais ou menos 10 anos. Os homens morreram, o marido e os 2 filhos morreram, e ficaram as 3 mulheres viúvas naquele lugar, numa terra distante, numa terra que não era dessa pessoa que veio lá de Belém. Ela chegou para as 2 noras e, conversando, falou: eu vou voltar para minha terra, aqui não é minha terra, eu já sei que lá de onde eu vim as coisas melhoraram, né? A fartura, então eu vou voltar. Então, cada uma de vocês podem ficar aqui, voltem para suas famílias e sejam felizes, né? Porque eu não tenho mais filhos para dar a vocês, eu já sou idosa, então, uma perspectiva para vocês. Uma das noras aceitou e foi embora, a outra não. A Bíblia diz que essa pessoa é considerada, o nome dela, né? Pesquisando, o nome dela significa amizade. E eu acrescentei mais umas qualidades a essa pessoa, que disse para a sogra dela: não, eu não vou ficar aqui, eu vou contigo. Então, eu acrescentei algumas coisas a essa pessoa, uma pessoa determinada, uma pessoa gentil, generosa, amorosa, bondosa, cuidadosa, fiel, obediente, trabalhadora, leal. Então, gente, ter uma nora nesse nível é tudo que nós queremos. Eu peço a Deus, meu Deus, me dê uma nora assim, né? É uma bênção ter uma nora assim. Então, quando essa sogra chegou para essa mulher, para essa nora, e disse para ela: melhor você ficar, ela respondeu assim para ela: não me instes, ou seja, não insista, né? Não fique insistindo comigo para que eu te abandone e deixe de te seguir. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu
e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É uma declaração assim de amor que a gente fica pensando, pelo amor de Deus, né? Que hora é essa, né? Ela fez isso. E ela voltou para Belém com a sogra. Chegando lá, ela foi trabalhar. Não ficou lá encostada. Ela foi trabalhar. Trabalhar aonde? Na roça, na colheita. E pegava o que sobrava naquela época na colheita. Ela ficou lá colhendo para poder trazer o sustento para a sogra dela. Um exemplo assim de generosidade, de bondade e de lealdade é coisa só por Deus. Sabemos que a essa altura essa pessoa já tinha se convertido ao Senhor, né? Já não era mais uma mulher pagã, já não era mais uma mulher que não confiava em Deus. Ela conheceu Deus através da família e ela abraçou esse Deus que é o nosso Deus. E ela foi trabalhar, ganhava na colheita o que sobrava. Lá na roça ela conheceu um homem muito rico, proprietário daquelas terras, daquela cevada, né, do trigo, e ela ficou trabalhando lá. Então, achou graça aos olhos. A pessoa ele ficou entusiasmado com ela. Ela, chegando em casa, contou para a sua sogra por onde ela tinha ido fazer a colheita. E a sogra lhe contou: essa pessoa é meu parente. Ele é parente do meu falecido marido. É necessário que a gente tenha alguém, um homem, para nos acolher, nos redimir, né? Nos proteger. Aí, Ruth, essa mulher, então, recebeu uma proposta desse homem. Se ela que ele gostaria de se casar com ela. Então, ela contando para sua sogra, a sogra deu total apoio para ela. Ela, então, aceitou se casar com aquele homem. E dessa união nasceu um filho, por nome de Obed. Esse filho, então, na sua descendência, teve um filho chamado Jessé. De Jessé nasceu o rei Davi. Sabemos que a linhagem de Davi é a linhagem de Jesus. Essa mulher foi usada por Deus, uma moabita, uma estrangeira, foi usada por Deus para dar continuidade ao seu plano. A pessoa que se coloca diante de Deus, em quaisquer circunstâncias, ela é usada por Deus. Então, essa mulher foi realmente uma mulher leal, e desta lealdade lhe rendeu o privilégio de fazer parte da genealogia de Jesus, por ser a bisavó do rei Davi. Esta é mais uma mulher do reino de Deus. Agora, vocês falem aí quem é essa mulher. Liceia acertou. É Ruth. Quem mais? Ruth. Ruth. Todas concordam? Sim. Então, e vocês gostariam de ter uma nora por ser Ruth? Eu oro de joelho por uma nora assim, gente. Eu oro até um genro. Até um genro meio Ruth eu queria também. A Ruth é tudo de bom, não é? Sim. Então, é isso. Minha palavra é essa. Obrigada. Olha, para mim foi uma tarde muito gostosa essa. E não é oradora. Imagina se fosse, hein?
Olha, foi uma tarde muito boa, viu, irmãs? Nós aprendemos muitas coisas sobre mulheres valorosas, né? E mulheres que deixaram suas identidades, suas marcas até o dia de hoje. São mulheres do reino de Deus, que foram comprometidas com as coisas de Deus, né? Com as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, que sejamos como essas mulheres. Como essas, né, na Bíblia, nós encontramos muitas outras mulheres, né? Temos aqui como a irmã Isabel, a viúva pobre e outras que estão no anonimato e não são identificadas, mas estão escritas na Bíblia, né? Então, que sejamos como essas mulheres, como aprendemos hoje, são mulheres de fé, irmãs, servas fiéis, tementes a Deus, empreendedoras, missionárias, ajudadoras e tantas outras qualidades que vimos hoje aqui. Muito obrigada por esse estudo maravilhoso que foi edificante, acredito que para todas nós hoje, né? Não esquece de tirar a nossa foto. Gostaria de falar alguma coisa? Tirar a nossa foto, hein? Pede para todos abrirem a tela para tirar foto, Luci. Sim, abrirem a tela para tirar foto. Tá. Só um minutinho, a irmã Leia queria falar alguma coisa antes? Eu falei, vamos tirar uma foto. Liceia. E fazer uma pose bonita, sem se mexer, ficar assim, ó, paralisada. Luci, eu queria dizer que Deus nos dá muitos dons, que todas nós temos um dom. E não há ninguém que não receba um dom. Ninguém tem todos os dons. E nenhuma mulher também não tem pelo menos um dom. Vamos descobrir e vamos, ou mulheres, vamos trabalharmos. Irmãs, eu tenho que sair. Deus abençoe a todas. Dê um abraço no meu, Amém. Dê um abraço no meu pastor, Johnny. Tchau, gente. Tchau. Agradeço a participação de todas vocês aí. Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos fazer um intercâmbio quando tudo isso passar, Léa. Prazer. Vai se Deus quiser. Petrópolis, com certeza. Tem um hotel fazenda maravilhoso aqui para nos receber. Com certeza. Beijo. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Tchau. Tchau.